povo é soberano, Marcelo. Não tem nada que qualquer tirano tenha mais medo do que o povo na rua. Então, se o povo perdeu o medo e for exigir os seus direitos, o Congresso vai tomar uma atitude. Marina Helena é economista e foi diretora de desestatização do Ministério da Economia, onde atuou diretamente com Paulo Guedes durante o governo Bolsonaro. Eu vivi a vida inteira cuidando da minha vida, até que o Guedes me convocou para ir para Brasília. E eu cheguei lá para negar para ele. Minha filha era novinha, tinha 2 anos e meio, difícil. Falei, como é que eu posso te ajudar de outra forma? Ele falou, não, eu preciso de você aqui, se você quiser me ajudar, é aqui. E eu me senti muito covarde de não ajudar. E ali nasceu em mim um espírito público de amor ao país que a gente está e que eu precisava fazer alguma coisa para mudar. Foi responsável por coordenar processos de privatização e desinvestimentos que movimentaram mais de 300 bilhões de reais e ajudaram a recuperar empresas públicas que estavam quebradas, como Petrobras, Eletrobras e Correios. Quando a gente chegou lá, a gente não sabia nem quantas empresas o governo tinha e a gente descobriu que era acionista em mais de 600 empresas. E quando a gente olha o que aconteceu na Dilma, a gente vê que eles conseguiram transformar a Petrobras, que era uma empresa lucrativa, e praticamente quebrou. A Petrobras, que tem um monopólio de petróleo, ter prejuízo. Onde isso acontece? Sentido, só no Brasil, né? Quando a gente pega, por exemplo, inclui empresas estaduais e tal, tem empresa até de camisinha. Discutimos também os riscos institucionais que ameaçam a democracia, a perda de liberdade de expressão no Brasil e a crescente aproximação do país com regimes autoritários. Estão usando a censura para calar o povo. Essa é a verdade. E na tal da defesa da soberania, da democracia, o que quer que seja, eles estão calando o povo para que não possam ser criticados. Vamos defender a democracia, no fundo se transformou em um cala-boca, uma censura de todos aqueles que ousavam criticar os Supremos. No episódio, ela revela bastidores do governo, relata episódios de aparelhamento das estatais e mostra como decisões políticas afetam diretamente a economia e o futuro da população. Participei de muitas conversas onde as pessoas falavam assim, imagina que o Brasil vai virar uma Venezuela, impossível, estamos longe disso. E eu nunca acreditei nisso, porque eu acho que a ganância é tão grande que já perdeu-se o controle. E me preocupa se eles ganhassem de novo a próxima eleição, se a gente teria a chance de voltar, ou se esse buraco não seria grande demais. O que você está enxergando como saída? Marina, você que está na política há bastante tempo, nós que estamos assistindo de camarote, não temos a realidade do que acontece lá. Quando você mergulhou na política, o que você descobriu que a gente ainda não sabe? Que o sistema é foda. Eu acho que a gente sabe, né? Mas o tamanho da coisa... Por exemplo, quando eu cheguei em Brasília, uma das estatais, vou dar um exemplo, tá? Precisava trocar os conselheiros de administração. E a gente teve problema, tivemos que chamar a Polícia Federal, porque um deles botou uma arma na mesa e disse assim, não vou assinar essa ata, não, de saída. Botou uma arma na mesa? É nesse nível. De uma das estatais? Você entrou, você foi secretária do Paulo Guedes. Isso, diretora de desestatização, que era quem cuidava, o nome é terrível, né? Devia ser privatização, sei lá, das estatais, mas o fato é que a gente cuidava tanto dos processos de privatização das empresas, mas também da governança das empresas. Então, ali eu tive acesso a esse monstro que é o governo brasileiro em termos de estatais. Quando a gente chegou lá, a gente não sabia nem quantas empresas o governo tinha, e a gente descobriu que era acionista em mais de 600 empresas. Não existe paralelo em lugar nenhum do mundo. Quando a gente pega, por exemplo, inclui empresas estaduais e tal, tem empresa até de camisinha. Você tá de brincadeira. E nessas 600 não entram estaduais, tá? Não entra, só empresa federal. Só do governo federal. Porque além das maiores que a gente conhece, né, que tem inclusive a de chip do boi, que tem a maioria do governo federal e tal, tem as outras que o governo tinha participação. Então, por exemplo, a primeira vez que a Vale foi de fato privatizada foi no governo Bolsonaro durante a gestão do Guedes. Por quê? Porque os fundos de pensão das outras estatais,
BNDES, mais o fundo de pensão da Petro, etc., tinham a maior parte da Vale. Por isso que quando a Dilma quis, ela trocou o presidente da Vale, por isso que o Lula tentou agora e não conseguiu, porque houve esses desinvestimentos. Então, no fundo, quando você somava ali, você ia ver que o maior acionista da Vale eram empresas estatais, fundos de pensão. Então, quem mandava, de fato, não era o setor privado. Entendi. Então, nesse caso, a gente tem mais de 600 nesse caso. Então, imagina o polvo, que era o governo brasileiro, se metendo em todos os setores. E a gente viu o resultado disso hoje. A gente recuperou a nossa renda per capita. Até saiu um estudo agora do FMI mostrando que nos últimos 45 anos, me marcou, porque é exatamente a minha idade, eles olham desde 1980, o Brasil cresceu muito pouco, né? Então, a renda por habitante cresceu em torno de 40%, do resto do mundo cresceu 120%. Então, a gente ficou 3 vezes para trás do que o mundo avançou. Mas uma coisa interessante é que agora a gente voltou ao nível de 2013, ou seja, a gente perdeu esses 12 anos. Agora que a gente está voltando para ser recuperado, o absurdo que foi a Dilma. E quando a gente olha o que aconteceu na Dilma, a gente vê que, por exemplo, os investimentos errados da Petrobras, por exemplo, houve um desmonte do setor de energia elétrica com tudo que foi feito com a Eletrobras, né? Eles conseguiram transformar a Petrobras, que era uma empresa lucrativa, e praticamente quebrou. Ela anunciou o maior programa de investimento do mundo e acabou se transformando na empresa mais endividada do mundo. E o que ela deixou para a gente? Ela deixou o Comperj, que é pura sucata, 13 bilhões de dólares. Ela deixou a Abreu e Lima, 8 vezes superfaturada, 19 bi de dólar. Foi isso que a gente viu. E agora eles voltaram e a gente vê o quê? De novo, licitação para o Comperj, para a Abreu e Lima, para essas refinarias superfaturadas, que hoje são sucatas, que a gente colocou, enterrou um dinheirão ali, né, que foi para o nada, e a gente está vendo as mesmas empresas que estavam lá, o Odebrecht, o Oeste, agora de novo nessa licitação, para agora, teoricamente, terminar um projeto, sei lá quantas vezes vai valer, sei lá se vai terminar ou vai virar sucata também. E virou exatamente o que tinha atrás, porque a gente olha, agora os Correios apareceu, né? Aí já tinha aparecido escandalosa e uma moça foi lá na frente, eu não lembro quem que era ela, dizendo que não, isso não é rombo, e agora a gente está vendo que teve um rombo. Mas isso não é só nos Correios, né? A gente está vendo isso em todas as empresas, porque eu falo assim, você tem 20 anos de mercado, trabalhou em um banco, você entende isso muito bem. O Estado é uma empresa. A gente precisa gerar eficiência, a gente precisa... empresa que não faz isso quebra. E se a gente tem um governo que gere o país dessa forma e está aparelhando as estatais, ele vai gerir da mesma forma. E obviamente que todas elas estão se tornando deficitárias. Mas o mecanismo utilizado no passado, então ele volta exatamente igual, né? Porque a gente continua a fazer as mesmas coisas, né? Então, na verdade, quando, bem ou mal, o Guedes entrou ali, né, no governo Bolsonaro, a gente tinha uma blindagem, que era a lei das estatais, que tinha sido aprovada no governo Que era o quê mesmo? Que era uma lei que tinha um monte de regras de governança. Por exemplo, político não podia ser diretor estatal, não podia ser do conselho de administração de estatal. Eu fui conselheira de uma estatal e, nossa, o que me pediram foram atrás até do meu avô, da minha avó. Então, puxaram a capivara ali total. Você tinha que mostrar que você tinha experiência naquele setor. Então, o que era a governança da OCDE, porque era tudo para entrar na OCDE. Então, como é que são as estatais lá fora? Tem uma mega governança, exatamente para blindar e você não ficar à mercê de interesses políticos. Aqui no Brasil era pura politicagem. Então, a lei das estatais permitiu que a gente só indicasse pessoas honestas e competentes. Sabe qual foi o resultado disso? No último ano do governo Dilma, as estatais como um todo, e aí a gente inclui os bancos, Petrobras e tal, tiveram um prejuízo de 30 bilhões. Durante o governo Bolsonaro Guedes, a gente teve um lucro acumulado de 700 bilhões. Bilhões. Então, bilhões. Esses dados que a gente olha agora, tipo 5, 6 para lá e para cá, só pega as pequenas, não pega as grandes, né? Porque essas grandes nunca tinham tido prejuízo. Imagina uma Petrobras que tem um monopólio de petróleo ter prejuízo. Onde isso acontece? Sentido, só no Brasil, né? Então, banco público ter prejuízo não faz sentido, né? Que tem um monte de funding de crédito subsidiado e tal, do nosso dinheiro que está lá, né?
né? Sem juros, né? Ele pega praticamente um dinheiro sem juros e entrega, né? Então, é muito mamata. E eles conseguiram dar prejuízo nessas empresas. Então, a gente teve essa mudança absurda. Essas empresas, elas tinham uma dívida maior do que o que elas valiam. Então, ela tinha uma dívida de 550 bilhões e valiam 500. No final, elas valiam 850 e tinham uma dívida de menos de 300. Então, olha a geração de valor. Eu falo, quando a gente soma lucro e geração de valor, né, valorização de ativos, tá, a gente está falando de 1 trilhão e 300. É uma coisa que no orçamento hoje a gente não consegue nem imaginar, né? A gente está falando do quê? De, sei lá, mais de 10% do PIB. Então, quando a gente fica falando de fiscal, 5 bilhões para cá, para lá, olha o que é uma estatal, o que pode ser feito com uma estatal. A gente está falando de valores infinitamente maiores, né? E foi isso que eu me dei conta lá, de que, no fundo, e os políticos também. Então, eles olhavam pra gente, é óbvio que ninguém queria privatizar nada, né? Ninguém queria privatizar. Uma baita oportunidade, né? Tudo precisava de aprovação do Congresso. Então, não dava para privatizar sem aprovação do Congresso. Eles falam, tem uma lei, a lei lá do Fernando Henrique, que permitia uma privatização por decreto. Não é verdade, porque precisava mudar um fundo de lugar, alguma coisa, e o judiciário, lógico que não aprovaria. Então, tudo tinha que cair no Congresso. E aí, na hora que você mandava ali numa emenda ou tal, alguma coisa queria permitir essa privatização, os congressistas olhavam, riam da nossa cara e claramente não deixavam, porque eles ficavam pensando, vocês vão passar e a gente vai voltar ao poder. E foi isso que aconteceu. Lewandowski, numa canetada, o último ato que ele fez ainda como presidente do STF foi acabar com a lei das estatais. E aí toda a politicada voltou. Tanto que você comentou dos Correios, né? Os Correios hoje, o ex-presidente dos Correios, que está deixando esse rombo aí, se a gente for olhar, é um advogado do grupo de esquerda, Prerrogativas, que era conhecido como churrasqueiro do Lula. Então, foi o cara que pegou uma empresa que estava dando um lucro, né? E deixou com prejuízo absurdo. E aí, mas é isso, a gente conseguiu fazer até o Correios dar lucro. Pois que sempre teve prejuízo, né? Em todo o mandato do governo Dilma. Foi um negócio impressionante o que voltou na Caixa, né? E ainda assim, com toda essa dificuldade, você conseguiu privatizar muita coisa, né? Vocês movimentaram muitos bilhões, né? Foram mais de 300 bilhões de vendas de ativos. É porque o pessoal só pega assim, quando você conseguiu vender uma participação majoritária, mas teve todos esses desinvestimentos. Foi como eu te falei, se venderam todas as participações que todos esses tinham na Vale, por exemplo, né? A privatização do IRB, que ainda era do Instituto de Resseguros do Brasil. Aí você vai somando tudo isso, privatização de várias subsidiárias da Petrobras, né? Então, teve a Eletrobras, então teve uma gama, foram muita coisa que foi vendida, e é isso, 300 bilhões, isso não aconteceu antes, apesar da gente sempre, né, escutar, vocês prometeram, não fizeram nada, não, muito. Vocês queriam fazer mais? Com certeza, a gente queria privatizar tudo, assim, pelo Guedes, o máximo possível. Pelo Guedes, era tudo. O Estado não tem que fazer nada disso, né? Até por isso, agora eles estão de volta e você vê qual que é o poder dessas empresas, né? A capacidade que elas têm de fechar contrato, de tudo. A gente viu, por exemplo, saiu aí Itaipu Binacional, todos os escândalos, né? Que você pega metade do balanço, são contas estranhas. E aí vão para ONGs. Tem uma que comprou 4 bolas oficiais por criança carente, sabe? E aí você vai vendo esse tipo de coisa, e aí os valores disso são muito grandes. E não tem fiscalização. Por exemplo, no caso de Itaipu, por ser binacional, o próprio TCU nem olha. Então tem zero fiscalização. O que ele não fiscaliza, por exemplo? Não fiscaliza nada. Não, para onde vai? Por ser misto? Nada. Por ser binacional. Mas as binacional outras... é o que exatamente? É porque a gente e o Paraguai ali, né? Então, entendi. Então, nós não somos o único dono, mas não é uma empresa privada, é um outro país. É um outro país. Entendi. Mas, no caso das outras empresas, o TCU também tem muito pouca visibilidade. O que a gente fez? A gente começou a criar relatórios muito fortes de governança estatal para conseguir dar instrumentos para o órgão fiscalizador fazer seu trabalho.
por exemplo, você entra hoje lá no site, nenhum desses relatórios existem mais. Então, a gente dizia, por exemplo, um exemplo, tem a Casa da Moeda, que é quem faz as cédulas lá, né, de papel e tal. Isso é uma coisa que poderia ser vendida, né? Muitos países, são poucos que fazem isso e fazem para vários países do mundo. Então, não tem nada de soberania nisso aí. É algo que há muito tempo já seria muito mais barato, enfim. E aí, você pega a Casa da Moeda, você vai ver, tinha, por exemplo, um massagista, entendeu? Para os funcionários. A gente, por exemplo, BNDES pagava um plano de saúde, que eu me lembre, assim, que era de quase 5 mil reais para os funcionários, entendeu? Que brasileiro tem acesso a isso, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Então, a gente via esse número de barbaridades, assim, e a gente, de fato, fez uma limpeza em tudo isso, mas agora tudo vai ser revertido. E a gente vê isso nos números. Então, é um pouco disso, assim, como é que que milagre o Bolsonaro, o Paulo Guedes, quem estava ali, fez para gerar 1,3 trilhão de valor em 4 anos de estatais. Era só não fazer nenhuma maracutaia, colocar gente honesta e competente e ter, de fato, um respeito pelo dinheiro do povo, do pagador de imposto, né? Daquele que você está servindo. Não teve mágica, entendeu? Fizeram o básico bem feito, porque ainda nem... Porque gerar eficiência, treinar as pessoas... Demora, tecnologia, né? Melhoria de processo, essas coisas levam tempo, né? Então, não dá para fazer em 4 anos. Eu achei muito interessante o que aconteceu nos Estados Unidos, pena que me embaralhou, mas quando o Elon Musk entrou para buscar eficiência, geração de eficiência, ele começou a fazer isso, né? Se aprofundar nas contas e ver a quantidade de gente que não trabalhava e etc. E recuperou muito dinheiro, né? Então, foi um pouco disso que a gente tentou fazer aqui. E agora é impressionante a velocidade que se perde o valor e como a gente começa a ter todas as empresas deficitárias, o gasto de dinheiro e o aumento de impostos num ritmo impressionante, né? A média que eu tinha visto recentemente era um aumento de imposto ou um novo imposto a cada 37 dias, se eu não me engano. Exatamente isso. É um negócio impressionante isso, né? São 25 aumentos de impostos no governo Lula. Aí você pensa, legal, então nossas contas estão equilibradas? Não, ainda tem buraco. Porque o gasto cresceu quase 2 vezes o que cresceu os impostos. Vai dar para fechar essa conta, você acha? Eu acho difícil, assim, dada a forma como eles estão fazendo, com um monte de gasto extra que não estava previsto, né? O TCU alertou que o governo tem usado muitas coisas por fora do arcabouço fiscal. O que é isso? Por exemplo, o Acordo de Mariana, eles vão lá e usam uma parte para fazer política pública. Não era para ser, é um ativo, né, que você tem ali, que foi uma catástrofe que deveria ir para aquela população, mas eles estão usando para financiar outros programas. Então, quando a gente pega, por exemplo, o Pé de Meia, o Auxílio Gás agora, que aumentou, vários desses programas, por exemplo, agora o pagamento do roubo dos velhinhos, né, que vai ter que ser feito, isso tudo são créditos extraordinários. Então, são todas contas que não estão sendo financiadas pelos nossos impostos, estão por fora. Né? E aí, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que a gente aumenta o endividamento. E as estimativas são que agora, nesse períodozinho do governo Lula, o nosso endividamento vai crescer quase 12 pontos do PIB. Lembrando que Bolsonaro e Guedes pegaram uma pandemia e foi a primeira vez que a nossa dívida caiu nas últimas décadas aí. Então, a gente teve uma queda de endividamento num ambiente muito difícil. Por que a gente teve essa queda? Por conta disso. Acabou que teve recurso das estatais que voltaram, né, a dar lucro e não teve essa sangria que teve antes. A questão, por exemplo, durante a pandemia, o setor privado colapsou. Então, o que aconteceu? Não teve reajuste de funcionalismo público. Porque tá certo, se o pagador de imposto está sofrendo, se a gente viu que só agora a gente voltou para o nível de renda de 2013, não faz sentido quem a gente sustenta está ganhando. Então, houve isso, né? Houve congelamento de contratação, de salários. Então, tudo isso permitiu que, apesar de ter enfrentado a pandemia, tudo que foi feito, você tivesse terminado com uma dívida menor. E agora vai crescer 12 pontos em 4 anos. É uma loucura. O que eu falo, hoje a conta está mais ou menos assim. Eu estou grávida e a minha filha já vai nascer devendo uns 45 mil
né, de dívida que a gente teria por habitante hoje, que é uma coisa maluca, entendeu? Então, é isso. Aumentou-se o imposto 25 vezes, o gasto cresceu quase o dobro, a gente vai bater o recorde de endividamento, e aí qual é o resultado de tudo isso? Taxa de juros. É a taxa de juros recorde, o Lula está batendo o recorde do outro governo dele, então a gente está com a maior taxa de juros dos últimos 20 anos. E isso, para quem é empreendedor, você sabe o que significa, é impossível tomar crédito, e nenhum país do mundo cresceu sem o crédito ao setor privado. E aqui no Brasil, o setor público rouba todos os recursos, e essa taxa de juros absurda faz com que nenhum empreendimento vá para frente. Então, a gente está com recorde de endividamento das famílias, das empresas, uma taxa de juros que não permite investir, né, e traz muita insegurança. Então, o resultado dessa bagunça toda é isso que a gente viu nos últimos 45 anos. O Brasil praticamente não saiu do lugar. Não avança, E o impacto dessas decisões malucas leva tempo para a gente começar a sentir, né? E uma coisa que me preocupa muito é que as pessoas acho que não fazem conta, né? Porque pega o gráfico de quanto tempo a esquerda está no poder, e eu acho que assim, desde o regime militar, que naquela época a gente tinha pouquíssima persistência de informação, né? A gente não tem como hoje que propaga tudo, porque a gente tem inúmeros relatos de coisas que foram aumentadíssimas. Por exemplo, situações de pessoas que foram relatadas torturadas. Aí uma pessoa que eu conheço falou assim, foi torturada, eu vi ela saindo daquele dia, ela simplesmente deu uma entrevista e saiu melhor do que entrou. Só que isso, na narrativa, ficou um negócio gigantesco. O que transformou a direita num problemão. E aí a gente vem uma geração de décadas onde a direita quase não tem representatividade, quem domina é a esquerda. E aí o país não cresce. Aí a gente está vivendo um período onde o Bolsonaro pega um dos piores momentos da história, faz um milagre. No mundo, né? No mundo. Poxa, nunca tinha vivenciado um negócio desse. Faz um milagre no país. Acontece uma catástrofe dessa, voltam e a gente volta para menos da estaca que a gente estava, o que é terrível. E aí, o que me preocupa, Marina? Me preocupa que a esquerda sempre tem um culpado. Nunca é ela. Sim. Sempre tem um culpado, sempre tem alguém para culpar. A história inteira sempre foi assim. E agora a gente está plantando uma bomba grande. Essa bomba não tá pequena. Me preocupa essa bomba não estourar no colo deles. Só que também me preocupa se eles ganhassem de novo a próxima eleição, se a gente teria a chance de voltar, ou se esse buraco não seria grande demais. O que você está enxergando como saída? Deixa eu te contar uma coisa rápida. Desde que eu comecei a empreender, receber e enviar dinheiro para o exterior sempre fez parte da minha rotina. No começo, tentei usar o banco tradicional e me arrependi, obviamente. Taxas altíssimas, demora, burocracia sem fim. Até que eu comecei a utilizar a remessa online. E nunca mais perdi tempo, nem dinheiro. Hoje, todo mês eu uso para receber os proventos dos meus produtos de conteúdo. Se você precisa enviar ou receber dinheiro de fora do Brasil, seja empresa ou pessoa física, e ainda não usa a remessa online, você está perdendo tempo. remessaonline.com.br. Agora, segue o jogo, bora de volta para o episódio. Eu sou economista, né? E eu fui para o Ministério da Economia acreditando que as melhores coisas que a gente podia fazer para o país era privatização, reforma da Previdência, reforma tributária, reforma administrativa e tal. Chegando lá, eu acordei que o nosso maior problema hoje é a reforma do Judiciário e a reforma política, principalmente do Congresso. Então, eu entendi que o sistema é muito maior, né? Não é à toa que a nossa economia está em frangalhos. A gente tem tanto um Congresso quanto um Judiciário que não ajudam em nada, pelo contrário, atrapalham. Então, a gente falou aqui do Executivo, né? De fato, a gente teve uma sucessão de governos de esquerda, porque o PSDB também é social-democrata. Em qualquer país do mundo é considerado um partido de esquerda, né? Essa ideia do Estado grande é muito diferente do que aconteceu, por exemplo, durante a gestão do Bolsonaro com Guedes, né? O Guedes fez aqui o que o Milei está conseguindo fazer lá na Argentina, que está conseguindo fazer de uma maneira muito mais rápida. O Milei
Gente, o PIB está crescendo 6%, aumento de 30% de investimento, de 11% de consumo, a pobreza está despencando, trouxe a inflação de 20 ao mês para 1,5 ao mês, assim, tipo, foi muito rápido. E o maior ajuste que eu já vi, porque tem 5 pontos lá de queda de gastos, mais 10 de impressão monetária, então é 15% do PIB. Eu nunca vi isso acontecer. E todos os analistas, todos juravam que isso ia criar uma crise de popularidade, que iam pedir a cabeça dele, que o Congresso não ia fazer, e, cara, ele conseguiu fazer. Eu acho que era o sonho do Guedes aqui, acho que ele conseguiu fazer uma parte, mas não tudo. Mas, isso dito, eu vejo que na Argentina você não tem esse problema que a gente tem nas instituições. E eu senti isso na pele. Por exemplo, o judiciário. A gente passou o primeiro ano inteiro discutindo com o judiciário se podia ou não reverter as privatizações que o Temer fez da Eletrobras, da Petrobras, das subsidiárias. Ou seja, a gente ficou um ano discutindo algo que poderia ser revertido. Imagina empresas que já tinham sido vendidas, as subsidiárias das empresas. Então, é esse nível, entendeu, de insegurança jurídica que a gente vive. A gente está olhando agora uma questão como o IOF, que não tem nada a ver o judiciário ter se metido ali, e eles fizeram isso uma canetada, inclusive retroativo, que a própria Receita Federal, que é louca para arrecadar, eu nunca vi qualquer coisa que a gente trazia a Receita Federal para a mesa, era mais imposto. Ela disse, não dá para fazer isso. Ela abriu mão, disse, não dá para ser retroativo. De tão absurdo que é. Porque olha a insegurança jurídica que você traz quando você diz assim, o passado é incerto também. Pois é. Então, você já fez investimento, as coisas já aconteceram e a gente corria esse risco. Então, isso é muito relevante. Eu vejo que hoje o maior problema do Brasil, disparado, é o judiciário. Então, o nosso problema maior, eu sei que a gente fica olhando para as eleições de 26, eu vejo aí todo mundo já, quem vai ser o próximo presidente? Não, gente, é quem vai ser o próximo Congresso, porque se a gente não tiver um Congresso, de fato, sem rabo preso, que entenda essa nossa dor e coloque um freio no judiciário, infelizmente, não é absurdo dizer que a gente está indo num caminho da Venezuela. Vamos lembrar, a Venezuela ali em 2017 foi assim. O Chávez e agora o Maduro, tudo que aconteceu só foi possível porque o Supremo destituiu completamente o Congresso, né? E quando a gente olha o que está acontecendo agora, é a mesma coisa, porque o Judiciário fechou o Congresso. É que a gente fica pensando, a ditadura tem que ter tanque na rua. Não necessariamente. Você pode ter um juiz que uma caneta simplesmente tire os votos de todo mundo que você votou num Congresso, que foi o que aconteceu. Exatamente. Você teve uma votação de 383 deputados. Isso é uma votação absurda, né? Uma maioria absoluta na questão do IOF, e com uma canetada de um ministro, você reverte tantos votos, quantos milhões de brasileiros? A gente está falando do quê? De, sei lá, 3/4 dos brasileiros que decidiram uma coisa, e um juiz sem nenhum voto vai lá e vocês estão errados. Complica, entendeu? E a gente chega nessa configuração como? Porque se a gente prestar atenção, os ministros do STF, eles tinham divergências importantes no passado, né? E em pouquíssimo tempo isso muda. Todo mundo se ama, todo mundo se apoia, ninguém mais briga com ninguém, né? A mudança foi muito radical depois que a gente teve essa transição. Como é que a gente chega nesse ponto de estar todo mundo tão alinhado que está acontecendo essas loucuras, o Congresso não faz absolutamente nada, ninguém está entendendo que isso é um absurdo, a gente está tendo que ter uma pessoa de um outro país para dizer que o que acontece aqui é um absurdo, né? É uma loucura a gente estar precisando de alguém de outro país dizer pra gente que é um absurdo. Aliás, é uma loucura a imprensa não defender a liberdade de imprensa. Não, a imprensa é uma vergonha nesse momento, né? Ser contra isso. Então, a gente está vivendo realmente absurdos que, sei lá, nunca imaginei que a gente viveria. Mas a grande verdade é que esse conluio, vamos dizer assim, do STF aconteceu por alguns fatores. Um é que depois de 17 anos do PT do poder, boa parte de quem está lá foi indicado por eles. Então, óbvio que tem um viés aí ideológico, porque a gente não teve uma alternância de poder, e dado que eles ficam para a vida inteira, suficiente, né? Então, tem esse lado. O segundo, que eu acho que ainda é pior, é o fato de que tudo mudou quando a investigação Lava Jato chegou no STF.
Foi ali que tudo mudou, né? Foi a capa da revista Cruzoé, do amigo do meu pai, que estava mostrando o Dias Toffoli ali, as ligações que poderia ter, né, com a Odebrecht, todas aquelas questões. Quando chegou ali, aí tudo mudou, porque acabou que o processo foi cair na mão do Alexandre de Moraes, né? Ele se mostrou ali impedido, então passou pro Alexandre de Moraes, e a gente viu o que foi feito desde então, que foi uma verdadeira perseguição a qualquer analista, né? Qualquer influenciador, qualquer jornalista, e depois qualquer congressista, qualquer potencial político que tivesse como bandeira denunciar os abusos de autoridade do judiciário. Então virou uma caça, o que eles chamaram de vamos defender a democracia, no fundo se transformou em um cala-boca, uma censura de todos aqueles que ousavam criticar os Supremos. Uhum. Então virou um mecanismo de defesa. E isso é interessante, Marcelo. Eles foram ameaçados. Exato. E tem um post muito recente, essa semana, né, do Marco Rubio, se referindo à Europa. E ele fala, olha, eu estou vendo aqui, vocês estão calando as pessoas, calando o povo, para ele não criticar os governantes, né? Então, isso é censura, né? E às vezes vocês usam essa censura revestida de defesa da democracia. Mas o que é uma democracia quando o povo não tem voz, né? Então, o que a gente está fazendo é cerceando a liberdade de que você possa criticar um juiz da Suprema Corte, que você possa criticar, às vezes, o governante de plantão, como aconteceu durante as eleições, que você podia chamar Bolsonaro de genocida, mas não podia chamar o Lula de ladrão. Então, tudo isso que a gente está vivendo hoje, né? Ainda bem que o Trump ganhou, porque, no fundo, ele está muito antenado a isso que está acontecendo, desse uso que tem acontecido mundo afora, do judiciário, do sistema de poder, para se blindar, né, contra essas críticas que vêm da população e censurá-la. Então, eu vejo que esse é o grande cerne da questão. Por que eles estão todos juntos? Por que os ministros, com poucas divergências, a gente tem que dar o crédito, né? André Mendonça, agora o próprio Fux, o Cássio também, em diversos pontos, com essas poucas divergências, não é à toa que todos os outros foram sancionados, né? Agora com a questão do visto dos Estados Unidos menos os 3. Por que os outros estão juntos? Porque é uma maneira que eles acharam de se blindar das críticas, né? É só a gente ver a Carmen Lúcia, na sua declaração de voto, que chamou os brasileiros de 213 pequenos tiranos. Então, eles veem isso. O povo é tirano? Mas espera aí. O juiz, então, sabe, é um ser iluminado. Que essa coisa, o Barroso acabou de dar uma entrevista no mesmo sentido. Ele fala, enche a boca para dizer que o STF aqui no Brasil, ele tem funções que não existem em nenhum outro Supremo do mundo. E ele acha isso incrível. Maravilhoso, E aí essa mesma visão de que eles são seres iluminados, que eles são superdotados, muito melhor, que estão ali para recivilizar a população, que é uma expressão que ele mesmo usou. A Carmen Lúcia, esses 213 pequenos tiranos. Então, é assim que eles veem o povo. Então, para que povo? Que democracia é essa sem povo? Sem voz do povo? Sem povo para criticar? Que democracia é essa? Mas eles subvertem tudo. Da mesma maneira que eles estão agora subvertendo a palavra soberania, eles subverteram o que é democracia. E assim a gente vai. E agora a gente tem essa situação do Trump, e de novo eles usam a narrativa, né? Para mim, tá se criando a narrativa, já que Bolsonaro tá indo para uma situação já de um certo desgaste, né? Porque tá todo mundo falando assim, gente, olha quanto tempo já tem, Bolsonaro já saiu do governo não sei quanto tempo e ele continua sendo culpado de tudo. E eles colocando Bolsonaro nessa situação delicada que ele tá, me parece surgir a necessidade de um novo culpado. Porque se tem uma coisa que a esquerda não controla, ela controla muito bem a narrativa, ela controla muito bem a cultura, os artistas, os jornalistas, a educação. Agora, quando chega na economia, isso eles não conseguem controlar.
E aí, se não tiver um culpado, fica muito difícil de você dizer que a culpa é nossa. Então, já estão dizendo que o que está acontecendo é uma proteção da soberania nacional. O que o Trump está fazendo, na verdade? Conta pra gente. Então, primeiro, você tem razão. A esquerda só sobrevive com nós contra eles. Então, antes eram os pobres contra os ricos, né? A culpa era dos ricos, que não são taxados, etc. e tal. E aí, logo na sequência, veio o Trump, o que para eles foi um grande presente, porque é tudo que eles precisam, que é essa questão da soberania. Então, eles estão usando agora a soberania para dizer que todos os problemas que o Brasil vai ter daqui por diante, até os passados, né? Porque a neta do Lula disse que é devido aos 500 anos de colonização dos Estados Unidos. Ou seja, muito antes dos Estados Unidos existirem, eles que estavam colonizando o Brasil. Uma loucura. Então, mas é isso, entendeu? Então, todos os nossos problemas agora são culpa dos Yankees lá, do imperialismo dos Estados Unidos. E o que o Trump está fazendo no fundo? E ele não está fazendo isso só com o Brasil. O que ele fez foi, ele deu um chacoalhão no mundo. Né? Porque o mundo estava indo para um caminho muito complicado, que era esse caminho dos consensos, do multilateralismo, né, da agenda woke progressista, que é exatamente isso. Burocratas sem nenhum voto, como os juízes, né, um monte de burocratas sem nenhum voto, mandava e desmandava na população. Então, a democracia estava indo embora. Essa que é a realidade nos países, né? No Ocidente, os valores do Ocidente, os valores culturais, né? Tudo aquilo que o Ocidente preza, principalmente os valores de liberdade individual, do cidadão ser maior do que o Estado, né? Da liberdade de expressão, né? Liberdade de que se você tem uma cultura e está num país, você pode decidir quem entra ou não na sua casa, né? Estados Unidos agora a questão da imigração. Mas tá errado. Não, se a pessoa está lá ilegal, você tem o direito de saber se você quer ela ali ou não. E se ela defende algo que seja contra você tem o direito de expulsá-la da sua casa. Porque, no fundo, ela está ali, é um privilégio, não é um direito, né? Então, todos esses valores estavam completamente arrasados. Terra perdida. É só ver que o Irã estava prestes a ter uma bomba atômica. Então, ele chega e ele muda tudo isso. Né? Ele muda tudo isso. E ele volta a defender os valores do mundo livre. E um desses valores muito, muito caro para o Trump é a liberdade de expressão. Por quê? Porque quando ele perdeu as outras eleições, ele sentiu que isso foi-se. Né? Ele sentiu pelos ataques que aconteceram. Ele perdeu conta, né? Exatamente, ele foi bloqueado, ele sentiu como é que isso poderia... a mesma forma, aquilo que o elegeu, que foi, bem ou mal, as redes sociais, as pessoas terem voz, o povo voltar a ter voz, né? Não ficar na mão da mídia tradicional... Ele sentiu também os problemas que estavam ali, ele sentiu o embate. Então, ele sofreu na pele isso, né? A mesma coisa, por exemplo, quando aconteceu o 6 de janeiro lá, parecido com aqui, as imagens sumiram. Só quando os republicanos voltaram, né, a ter maioria ali no Congresso, que eles conseguiram requisitar as imagens. E ao ver as imagens, eles viram os policiais abrindo os portões, servindo água, né? Qualquer coincidência, não é por acaso, né? E a gente vê que isso... ele teve tudo isso. Então, hoje, é uma bandeira forte. Tanto que é isso, o Rubio falou para os europeus. Para os europeus. E ele foi lá e já disse, né? E o vice-presidente, o Vance, falou a mesma coisa. Vocês estão... A gente tem milhares de ingleses hoje presos por um delito de opinião, né? Então, não é uma coisa que está acontecendo só no Brasil. E eu acho que ele veio. E aí, ao olhar o caso do Brasil, ele está vendo. Vamos lá, que saiu um estudo que mostra que, hoje, dentro de todos os processos no STF de parlamentares, 3 em cada 4, 75% são contra a direita. E desses, 3 em cada 4 são por delito de opinião. Ou seja, um parlamentar que tem lá na Constituição assegurado que ele pode falar. Parlamento, ele tem assegurado imunidade parlamentar para poder falar o que ele quiser, porque ele precisa poder denunciar. Ele precisa poder denunciar qualquer arbitrariedade, né? Então, ele tem imunidade em relação a isso. E hoje não mais no Brasil. Tanto que o parlamentar, o Eduardo Bolsonaro, foi lá para fora para denunciar o que está acontecendo aqui e acabou, agora tem um processo contra ele
em que o Jair Bolsonaro foi incluído, que simplesmente não permite mais que o Bolsonaro faça nada, porque hoje saiu mais uma decisão, mas no fundo, na prática, se o Bolsonaro falar qualquer coisa, seja em entrevista, né, primeiro não pode usar redes sociais, mas mesmo que ele fale qualquer coisa para um jornalista ou para alguém, ou esteja na rua, se outro utilizar aquilo para atacar o judiciário, dizer que aquilo ali é uma perseguição, que aquilo ali está errado, ele pode ser preso. Então, mas quando a gente vê o que levou a esse processo, assim, o que o Alexandre de Moraes usou, né, para abrir esse processo de que ele estaria nos Estados Unidos incitando a guerra ou a invasão do Brasil. Olha o que a gente está vivendo. De novo, a soberania nacional, essa narrativa, né? É isso. E de novo, você está lidando como assim? Então o Trump, você não sei, você pode não gostar do Trump, não gostar do Bolsonaro, tanto faz. Mas o meu ponto é o seguinte, você realmente acreditar que o Trump é uma marionete dos Bolsonaros, né? E que ele só está fazendo tudo isso sobre o Brasil, toda a histórica, porque ele tem um carinho especial? Não, gente, é porque ele está olhando o processo que aconteceu aqui e está dizendo, não tem pé nem cabeça. E ele até falou isso, tem uma entrevista que ele fala assim, Bolsonaro não é meu amigo, ele é uma pessoa que eu conheço. E é muito interessante isso, né? Porque a mensagem, então, que ele está mandando é para o mundo falando assim, cara, quem tem compromisso com a liberdade vai ter apoio comigo. Quem está apoiando países que não estão sendo democráticos, estão privando as pessoas de falar, não vai mais participar desse jogo comigo. É basicamente isso que ele está falando, né? Basicamente. E a gente tem, por exemplo, o Brasil amplificando o relacionamento com China e Rússia. Nunca compramos tanto petróleo da Rússia como antes. Já estamos agora com um movimento curiosíssimo de um banco brasileiro, o Banco Master, anunciou que vai ter um novo sistema bancário de transação que substitui o SWIFT, que é o americano, certo? E, por coincidência, não vi se essa informação também, se é verdade ou não, que a mulher do Alexandre de Moraes foi contratada pelo mesmo banco que está fazendo esse trabalho. Curioso isso, né? A gente está caminhando e trilhando por esse caminho, meio que já se preparando, porque é provável que vá ter mais sanções, né? Eu acho que tudo isso que está acontecendo é uma oportunidade para o nosso Congresso acordar, primeiro para a nossa sociedade acordar e deixar muito claro para o Congresso que se ele não agir, ninguém ali vai ser eleito mais. Isso é muito importante. Então, é uma oportunidade. Agora, pode ser que a gente perca. E eu vejo uma parte importante da nossa elite, mesmo da direita, muito dividida aí, né? Sem reconhecer a causa real do nosso problema. Que a causa real do nosso problema são os abusos do STF. É perseguição política da direita e a censura. Enquanto você não entender que esse é o problema e ele está relacionado ao judiciário, enquanto não entender que a questão não é o Lula não é nada sem o judiciário, ele mesmo disse isso, ele disse, eu não consigo mais governar sem o STF. Ele disse isso, não é a Marina que está dizendo, é o próprio Lula que disse. Então, enquanto as nossas elites, a população e a direita entender que esse é o problema maior e que esse precisa ser combatido, infelizmente, a gente tem um outro risco, que é esse alinhamento cada vez maior ao eixo das ditaduras, que já está acontecendo, né? Tem a questão da China, que se a gente for cortado, por exemplo, do sistema SWIFT, a gente vai cair no colo do quê? De um sistema chinês ou russo? Porque esses que têm outros sistemas de pagamento. Aí significa que o Partido Comunista Chinês, né, esse PCC, ele vai ter acesso a todas as nossas transações? Porque uma coisa é isso aí tá lá nos Estados Unidos, que você sabe que respeita a liberdade individual. Outra coisa é isso ser num país que monitora tudo, porque é assim que a sociedade chinesa funciona. Eles têm lá o crédito social, eles sabem todas as transações que são feitas, tudo onde que a pessoa se move, o que ela faz, tudo da vida é monitorado. Aí a gente vai ter, por exemplo, o Lula está falando em ter um sistema de GPS brasileiro, mas se não for brasileiro, vai ser também chinês, eles também vão monitorar tudo que a gente vai, para onde a gente vai, né? Até um colega deu um exemplo curioso, ele diz, imagina que está um juiz lá no Tocantins,
Tocantins, sei lá. E ele, por acaso, tem uma amante. Aí, pelo GPS, mostra ali, ele está julgando alguma causa que favoreça e alguém queira utilizar esse dado para extorquir, porque é verdade, você fica completamente à mercê. Então, esse tipo de coisa tem esse risco de jogar a gente ainda mais no colo desse eixo das ditaduras. E aí a gente está falando da China, da Rússia, mas tem gente que está falando do Irã, o BRICS. O BRICS acolheu o Irã, né? Então, é essa turma que a gente anda, né? Aqui, quando o Lula vai lá para a Rússia, no dia que se comemora a vitória da Segunda Guerra, que claramente foi feita, né, pelos Estados Unidos. Lógico, a Rússia estava lá também, mas, pelo amor de Deus, tinha os países democráticos que lutaram, né? A gente tinha ali Europa, a Inglaterra, Estados Unidos, foi muito mais relevante. E ele vai dizer que a Rússia, que venceu a guerra ao nazismo, né, é uma declaração muito relevante e do lado de todos os ditadores. Quando o Brasil vai e lança cartas de apoio ao Irã e ao Hamas, quando o Alckmin vai naquela... quando o novo presidente do Irã toma posse, na posse do novo presidente do Irã, do lado de todos aqueles terroristas, né, do Houthis, do Hezbollah, do Hamas, o que a gente está passando para o Trump? Né? Qual a imagem que a gente está passando? Quando ele diz que se o Trump estivesse no Brasil, ele estaria preso. Que o Lula, se estivesse nos Estados Unidos, nunca teria sido solto. Mas, quando ele sai com esse tipo de abordagem, qual o recado que se passa? Então, o que a gente está vivendo aqui é claramente, eu vejo, você tocou no ponto central, o PT estava ansiando por isso. Eles estavam sedentos por essa briga para jogar o Brasil de vez no colo da China, no colo da Rússia, no colo dessa turma. Eles estavam sedentos para criar, e aí qualquer estrago que aconteça na economia vai ser culpa dos Bolsonaros e do Trump, do imperialismo americano. Eles vão arrumar, como qualquer ditador. Você acha que o Maduro está ligando para a economia? Não, e tudo que acontece lá é culpa de quem? Dos Estados Unidos, do embargo dos Estados Unidos. Até hoje, né? Cuba, até hoje, vai lá, pobres e... Não, mas aconteceu isso por causa do imperialismo americano, das sanções, sempre a mesma história, né? Sempre a mesma história. Agora vamos só supor que exista um benefício do Congresso e do Judiciário e do STF, de manter as coisas como estão. Só supor. Porque me parece que tomar risco hoje por fazer essas besteiras que possivelmente eles fazem tá baixo. Porque se eles estão com um controle absoluto de todas as esferas, então se porventura você você corrompe, é julgado, é solto. Né? Quantas pessoas a gente já tá vendo aí, um atrás do outro. Agora o doleiro lá daquela época foi solto. Você fala assim, cara, não é possível, né? Youssef, né? Você fala, cara, não é possível. Me parece que a gente chegou numa configuração onde a gente tem controle absoluto sobre todas as esferas, o risco é baixíssimo para a gente fazer o que nós quisermos. Só que aí você toca num ponto que também para mim é muito interessante, porque participei de muitas conversas onde as pessoas falavam assim, imagina que o Brasil vai virar uma Venezuela, impossível, estamos longe disso. E eu nunca acreditei nisso, porque eu acho que a ganância é tão grande que já perdeu-se o controle. Você não consegue ter controle. Como não conseguem ter controle da economia, não conseguem ter controle dessa loucura que você viu com os próprios olhos, do tanto de conta estranha, do tanto de dinheiro que sai, que você fala, que dinheiro é esse saindo aqui? Eu vivi isso, eu fui executivo da Oi. Quando eu entrei para assumir uma área da Oi, eu vi uma quantidade absurda de dinheiro saindo e eu questionei, ninguém sabia. Teve uma pessoa que foi me dizer que era um dinheiro que saiu para uma empresa chamada Game Corp. O Lulinha, que foi morar em Madrid, dele, nem aqui ele ficou. Milhões e milhões. Ele resolveu gastar esse dinheiro lá, porque é que tá muito ruim, o pai dele tá fazendo um péssimo trabalho. Então Então você imagina, essa configuração parece que tá maravilhosa para esse povo não sair daí. Qual que é o estímulo que a gente vai ter para a gente ter uma mudança na posição do Congresso e fazer alguma coisa? O povo é soberano, Marcelo. Eu realmente acredito nisso. O que nos resta de democracia
pode ser utilizado. E não tem nada que qualquer tirano tenha mais medo do que o povo na rua. Essa é a verdade, esse é o maior medo de qualquer tirano. Não à toa, quando houve a invasão dos 3 poderes, o que foi utilizado ali, né, de colocar todas essas pessoas, manifestantes, baderneiros, que deveriam ser multados, que deveriam ter uma pena proporcional, mas já pagaram essa pena de sobra, né? Isso nunca, a esquerda sempre fez isso e nunca foi punida por isso. Mas por que estão colocando uma pena na Débora de 16 anos, né? Que pichou lá com batom? Por quê? Por quê? Que pichou uma frase do ministro Barroso com um batom, que passou água e sabão e saiu. Por que essa mulher está com 16 anos de prisão? Por quê? Porque não tem nada que o tirano vá temer mais do que o povo na rua. Então, a esperança que eu tenho é que, passado tudo isso e agora que o mundo está muito atento para o que está acontecendo no Brasil, seria muito difícil fazer o que eles fizeram outra vez. Todos os olhos estão no Brasil. Todos os olhos. E não é só o Trump e os Estados Unidos, a Europa também. A Europa também, a OTAN já disse, você está comprando aí diesel russo, muito legal, 100% de tarifa. Não foi os Estados Unidos que falou, olha só, a tarifa do Trump é metade da que a Europa está querendo nos impor, por estar aliado à Rússia, né? Então, eu acho que é isso, todos os holofotes estão aqui. Eles não vão conseguir fazer aquilo que aconteceu. Então, se o povo perder o medo e for exigir os seus direitos, o Congresso vai tomar uma atitude. Porque vai ser forçado, medo. Né? É lógico, entendeu? É lógico, nós somos muito mais, né? Tem essa chance ainda, né? E vamos lembrar, bem ou mal, tem isso mesmo, as ditaduras conseguiram se manter quando tinham do lado do exército. A gente pode até dizer que foi muito ruim o que aconteceu ali no 8 de janeiro, porque a gente viu ali os militares colocando as pessoas no caminhão, achavam que estavam sendo acudidas e no final foram presas, mas eu não vejo hoje que a gente tem um alinhamento, né, militar para dar respaldo para quem está fazendo todas essas arbitrariedades. Então, sim, o povo tem chance de mudar o regime. Não é igual na Venezuela, né, que você tem a força. Eu lembro, eu assisti um documentário sobre a Ucrânia que chama Winter on Fire, né, um inverno em fogo, que mostra todos aqueles protestos entre 2013 e 2014 ali, que foi bem no inverno na Ucrânia, que começou com alguns jovens se reunindo numa praça e depois a polícia foi lá, atiraram. Foi uma coisa muito sangrenta, durou 93 dias por todo por todo o inverno, as pessoas levavam sopas, lutaram muito e no final das contas, o que aconteceu? O presidente foge para a Rússia, né? Ele que queria entregar o país para a Rússia, foge para a Rússia. Quem sabe a gente tem os nossos tiranos que admiram tanto o regime chinês indo se exilar na China. Eu acho que o povo brasileiro tem essa força, né? O que a gente precisa é despertar e eu acho que esse processo do medo ele está sendo agora ultrapassado, porque eles ultrapassaram tantos limites e agora todo mundo está olhando. É diferente. Eu vejo assim, eu como produtor de conteúdo, você produz muito conteúdo, esse não é meu tema primário, de longe, mas de vez em quando eu gosto, me dá agonia não falar sobre esse assunto e não tocar as pessoas para elas caírem um pouco a ficha, né? Eu tento despertar, sim, mas eu tento falar mas eu tenho medo, eu confesso que eu tenho medo. Porque quando eu falo de política, são vídeos que viralizam usualmente, normalmente é batata. Vai falar de política e vai dar mais de 1 milhão de views. Só que eu morro de medo. Porque o que eu conheço de gente que já perdeu conta, o que eu conheço de gente que está sendo calado. Então, essa estratégia de calar, de silenciar a população, que possivelmente é a maior arma que nós temos, funcionou, né? Tá funcionando, né?
Olha os nossos jornalistas de direita, né? O do mundo não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. A grande realidade, Marcela, é que não é só você. Teve uma pesquisa da Paraná, e foi há mais de um ano atrás, que mostrou que 6 em cada 10 brasileiros têm medo de dizer aquilo que pensam nas redes sociais. E mais, tem medo de criticar alguma autoridade com medo de sofrer algum tipo de retaliação. Ou seja, a gente já tem aquilo que o Rubio trouxe ali, falando da Europa, hein? Que ele diz o seguinte: vocês estão usando a censura para calar o povo. Essa é a verdade. E na tal da defesa da soberania, da democracia, o que quer que seja, eles estão calando o povo para que não possam ser criticados. Então, essa situação que você está me narrando, olha, eu tenho medo de falar sobre isso. Você acha que eu não tenho? Eu tenho todos os dias. Vamos lembrar que eu fui candidata a prefeita de São Paulo e eu andava em todo lugar que eu ia com uma camiseta impeachment de Alexandre de Moraes já. E as pessoas diziam: mas isso não é uma pauta para a cidade de São Paulo. Eu falei: essa é a pauta do Brasil. Sem Brasil não tem cidade, meu amigo. Desculpa, entendeu? Então, esse é o problema mais grave que a gente tem. E nada disso acontece sem medo, né? Claro que eu tenho medo, mas a coragem, ela não é a ausência do medo. A coragem não é a ausência do medo. Isso é muito importante que todas as pessoas entendam. Ela é você encarar com medo mesmo. E isso, imagina, eu estou grávida do meu 3º filho. Óbvio que isso mexe comigo. É lógico. Como é que vai ser, né, a vida dele? Você acha que era tranquilo amamentar e andar com a camiseta impeachment do Alexandre de Moraes, subir lá no carro de som e fazer? Mas, cara, isso é muito real. Eu quero que meus filhos vivam nesse país. E eu sou uma pessoa que realmente, graças a Deus, poderia ir embora daqui e levá-los. Você tem a opção. Eu tenho essa opção. A maioria dos brasileiros não tem. Mas não seria viver. Porque eu amo. É isso que você fala. Quando você fala assim: olha, eu produzo conteúdo sobre política, não sou sobre isso, porque eu tenho medo, tenho outras coisas. Mas por que você produz? Porque você ama o país que você vive. E a minha vida foi assim, porque eu vivi a vida inteira cuidando da minha vida, até que o Guedes me convocou para ir para Brasília. E eu cheguei lá para negar para ele. Minha filha era novinha, tinha 2 anos e meio, difícil. Falei: como é que eu posso te ajudar de outra forma? Ele falou: não, eu preciso de você aqui. Se você quiser me ajudar, é aqui. E eu me senti muito covarde de não ajudar, entendeu? E ali nasceu em mim um espírito público de amor, né, ao país que a gente está, e que eu precisava fazer alguma coisa para mudar. Porque é isso. Eu não sei se eu vou viver isso, mas os meus filhos precisam viver. E é uma pena o que a gente está vendo. A gente está com recorde de milionários saindo do país, a gente está com recorde de cérebros saindo do país. E não é só que a gente está no recorde da nossa história, a gente está no pódio entre todos os países do mundo. Já está acontecendo, entendeu? Você pega o que aconteceu na Venezuela, 1/4 da população já foi embora. E quem vai primeiro? Quem pode? Agora, se a gente fizer isso, acabou o Brasil. Acabou o Brasil. Então, mas eu concordo com você. O regime é esse de medo, mas a gente precisa lutar. E a hora é agora, porque a gente está chegando num ponto sem retorno. E tem um lado bom, porque está todo mundo olhando. Está todo mundo olhando. Não dá para eles pegarem numa manifestação pacífica e saírem prendendo todo mundo. Nem a polícia vai aceitar fazer isso. Você está entendendo? Sim. Então, a gente tem essa voz, o pulso está aí, cara. E é isso. Não existe nada que um tirano tema mais do que povo na rua. A gente tem que aproveitar esse momento de visibilidade, né? De mostrar que o Brasil não aceita isso, né? Aquele momento que a gente saiu, quando aquele mote, o gigante acordou e que todo mundo foi e falou, aquilo ali foi muito força. Tá faltando isso, né? O que a gente precisa fazer para unir a população e conseguir ir para a rua com aquela intensidade, né? Porque eu ainda sinto que a gente não está conseguindo ter essa força. Me parece que a gente tem pessoas com muita voz, tem muita gente que já acordou, porque chega uma hora a mentira só não é suficiente, né? A conta na farmácia aumenta, a conta no supermercado aumenta, o emprego já não é mais o mesmo. Você sente, você fala assim: cara, eu acredito nessa mentira, mas pô, eu tô vendo que não tá bom, né? O que você acha que falta em termos de organização para a população voltar a ter aquela representatividade na rua que a gente teve? Cara, isso é igual fagulha, vai pegando fogo, sabe?
A gente pensa aí nas manifestações que acabaram levando ao impeachment da Dilma. Começou tudo por conta dos 20 centavos no ônibus. Verdade, E as pessoas foram para a rua protestar porque o ônibus aumentou. E olha que o ônibus estava com o preço represado há muito tempo. Né? O Milei pegou lá e explodiu o preço de todas as tarifas e as pessoas não foram para a rua. Porque, no fundo, aquilo ali era só um sintoma. Não era questão do preço da passagem. Elas estavam de saco cheio da corrupção, sabe? De ver aquela crise que o PT nos enfiou. Então, era muito mais. E aí elas se deram conta de que eram várias demandas e que estava péssimo. Então, eu vejo que é isso. E eu sinto no Brasil que começou isso, né? Então, ali, quando o Lula falou, teve um panelaço, teve buzinaço, você sai andando, tem buzinaço. Ontem mesmo estavam na frente do STF, com cartazes, né? Então, a gente começa a ver essas pequenas aglomerações em várias cidades acontecendo espontaneamente, hein? Espontaneamente. Porque tinha isso antes, bem ou mal, as manifestações que tiveram até aqui eram todas convocadas pelo líder Jair Messias Bolsonaro. E aí acabava que toda a imprensa e todo mundo acreditava que todas as pessoas que estavam ali estavam para adorar o Bolsonaro. E não pelo descontentamento em relação às arbitrariedades do nosso judiciário, à censura, né? Não era isso, era uma questão focada, e eu acho que agora está se mostrando que não, no fundo elas tinham ali, naquele líder, a representação de vários dos seus anseios, de várias das suas críticas, e eu acho que agora tem uma chance, porque ele não poderá estar lá, mas eu acredito que a população vai. E isso vai fazer toda a diferença. Mas eu sinto que a gente precisa disso. Por quê? Porque o STF regulou as redes de tal forma que é pior do que qualquer ditadura. Porque na ditadura, quem manda derrubar o post é o Partido Comunista Chinês. Aqui no Brasil vai ser a própria plataforma, porque ela vai estar com medo de ser multada, ela vai fazer. E várias delas já disseram isso. Eu, por exemplo, eu notei uma diferença muito grande. Por exemplo, eu tenho conta em algumas plataformas. Na chinesa, vários dos posts que antes eu conseguia postar, eu já não consigo mais. Eu tive, nesses bloqueado, últimos dias, 5 posts bloqueados. Já acontecia um pouco, mas agora é praticamente tudo. Os meus são todos bloqueados. Então a gente já vê como é que funciona. A gente corre esse risco. E o que pode acontecer? O Congresso pode fazer uma contra-regulamentação, ele tem esse poder. Mas será que vai? Para o Centrão vale a pena ter isso? Porque o Centrão não é beneficiado por isso, ele é beneficiado pelas emendas, pela ponte que ele faz ali na cidadezinha, pela esmola que ele dá, né? A gente sabe, o Centrão fisiológico não é pelas redes sociais que ele recebe votos. Então não tem esse interesse. Agora, se o povo for para a rua, muda, entendeu? Porque as pessoas vão sentir que, caramba, por que o Nicolas não está mais fazendo vídeo? Não, ele está, mas ele não consegue, não chega para ninguém. Isso vai acontecer. Então, a gente tem esse risco, um risco real, né? Um risco bastante real de ter eleições muito complicadas o ano que vem. A gente já sofreu isso em 22, em 24. 24, o X foi derrubado, mas não só isso, várias arbitrariedades aconteceram. Em 22, nem se fala, você não podia associar o Lula ao Maduro, ao Daniel Ortega, não podia dizer que nada, não podia chamar de ladrão, né? Não podia nada. Então, a gente viu o que aconteceu. Depois a gente teve, agora, nas últimas eleições, o X derrubado um pouco antes das eleições. Então, assim, é um tanto de arbitrariedade, só que agora está pior, porque com essa regulação, e vai olhar quem hoje está no TSE, quem é que vai fiscalizar tudo isso, é toda essa turma que acredita que, por exemplo, criticar o ministro do Supremo é um ataque à democracia. Como assim? Você está criticando a pessoa que está ocupando aquele cargo porque você quer salvar a instituição. Não é uma crítica à instituição. Ninguém está dizendo o Supremo não deveria existir. Todo mundo está dizendo o Supremo deveria respeitar a Constituição e a Constituição garante a liberdade de expressão. Entendeu? Como assim? Então, assim, tem eles são muito bons nessa retórica, né? E eu tenho esse receio. Eu acho que se a gente não for para a rua agora, colocar a pressão agora, que todos os olhos do mundo estão voltados para nós, aí é um problema, porque a gente pode cair no colo da China,
que vai mapear tudo isso, a gente vai ter aí esse sistema já repressor avançando muito mais, e aí pode ser que as pessoas de fato fiquem com medo, né? Esse medo se espalhe, e aí a gente entra num ciclo muito vicioso. Talvez você que esteja assistindo aí não saiba, mas quando teve a Prefeitura de São Paulo, a eleição da Prefeitura de São Paulo, voou uma cadeira em direção ao Pablo Marçal. A cadeira que voou foi dessa moça aqui. Marina, saiu, acho que ontem, uma decisão que o Pablo Marçal não poderá ser candidato até 2032, se eu não me engano. Ele, não sei se teria chance de se eleger ou não, mas ele é uma pessoa que sabe fazer barulho, ele aprendeu a fazer barulho, né? Ele, querendo ou não, ele deu uma chacoalhada, sendo positivo ou não, ele deu uma chacoalhada na própria candidatura, no próprio momento que você viveu, né? Nas eleições que você viveu. O que você acha disso? Quando uma pessoa dessa... Quando, assim, várias coisas acontecem, né? Uma pessoa dessa que estava fazendo barulho, que tinha algum poder de fazer barulho, está sendo limitada, não pode mais. Pessoas que tinham sido eleitas fizeram recontagem de votos e são deseleitas. Essas loucuras acontecendo. E na hora que você vai ver, nunca são pessoas de esquerda, são sempre pessoas de direitas. Pablo Marçal, ele, querendo ou não, ele é de direita, apesar dele ter encontrado... Ele inventou lá um nome, mas todas as políticas deles eram mais liberais, mais alinhadas à direita, né? Isso também é um caminho de também cercear um pouco, né, as nossas liberdades, né? Eu não vi essa última decisão, então eu não sei nem por qual motivo. Qual motivo, né? Eu sei que já tinham tido decisões anteriores, eu te confesso que o ciclo do país está pegando fogo, né? Rápido demais, né? Inteiro, e eu estou apresentando alguns programas lá na Oeste, então preciso ver que eu não tenho olhado essas notícias locais, então eu não saberia te responder se o mérito tá ok ou não. O que aconteceu foi que durante as eleições tentaram derrubar as redes aliás, derrubaram a rede dele. E a primeira coisa foi na hora que eu vi aquilo, e a decisão era completamente absurda, porque derrubar uma rede social é uma censura prévia, né? Não é que derrubaram o post errado dele, né? Derrubaram a conta, então ele não poderia se manifestar. A primeira coisa que eu fiz foi gravar um vídeo dizendo que aquilo ali era um absurdo completo, porque era um absurdo completo. Então, de novo, a gente tem que ver qual que é o mérito. Mas se o mérito foi esse de delito de opinião, né, que eu estou falando aqui, que é exatamente a questão da liberdade de expressão, aí está completamente errado. E o Brasil está cheio disso, né? Então, a gente está transformando... É isso, assim, roubar pode... Roubar pode, corrupção tranquilo. Olha agora. o INSS, né, agora. O roubo dos velhinhos. Os roubos dos velhinhos. Tá lá, ninguém indiciado, ninguém preso, nada acontece. Duas das entidades que estão sendo investigadas, que podem ter roubado os velhinhos, uma delas, que é o Sindinap, que tem como vice-presidente o irmão do Lula, foram agora apontadas pelo governo para assumir vagas no Conselho de Proteção dos Idosos. Agora. Esse é o tapa na nossa cara. Ninguém está pagando por essa conta, roubaram o dinheiro dos aposentados, compraram carrão de luxo, né, para várias autoridades passarem os dados dos velhinhos para eles serem roubados. Ninguém foi punido, estão arquivando tudo. Quem vai pagar? Hoje começa, agora estão fazendo os pagamentos dessas pessoas, eles não podem entrar na justiça, né? Porque se eles entrassem na justiça, talvez eles pudessem receber em dobro, porque tem isso no Código de Defesa do Consumidor. Estão proibidos, se eles entrarem na justiça, eles não vão ser restituídos. Olha que loucura que a gente está vendo. E mais, com o dinheiro do pagador de imposto, porque se abriu o STF, não passou nada pelo Congresso. O STF decidiu que não pode ter um processo, decidiu também que quem vai pagar a conta somos todos nós, inclusive os velhinhos que foram roubados, porque tem um crédito extraordinário para pagar. Agora, quem roubou mesmo, que deveria estar cumprindo pena e pagando essa conta, nada até agora. Pelo contrário, algumas dessas empresas investigadas vão ter estão sendo beneficiadas. Que estarão no Conselho de Defesa do Idoso. Esse é o nosso país. Fantástico. Isso aí, ninguém deixa de concorrer à eleição, ninguém perde, né, o direito de entrar na vida pública, ninguém é preso, nada. Agora, falou alguma crítica
O judiciário fez uma crítica, é discurso de ódio, delito de opinião, por isso você não pode mais concorrer. Mariana, a gente comentou brevemente sobre 8 de janeiro. Saíram vários vídeos que mostravam que existiam pessoas lá antes de todo mundo entrar. Pessoas que não foram reconhecidas na imagem, né? A gente teve perda de filmagens, de repente essas imagens sumiram, similar ao que aconteceu nos Estados Unidos, e isso me parece estar sendo uma das bases importantes ali do julgamento do Bolsonaro, que não me parece ainda ter nenhuma prova realmente muito contundente. Tem opiniões, mas as opiniões às vezes não batem, né? Tem gente que já teve comprovação de que não foi bem aquilo ali. Como é que você viu 8 de janeiro? Porque a narrativa que está se dando foi que foi uma tentativa de golpe. Como é que a gente dá um golpe com uma senhorinha, né? Com a Bíblia na mão. O golpe das senhoras com a Bíblia na mão. É inacreditável isso. Houve uma arruaça, houve manifestantes, pessoas que entenderam que a eleição não tinha sido justa, e aí por vários fatores, um deles porque tem a questão do processo eleitoral, de acreditar ou não nas urnas, mas tem um outro fator, de que de fato o que a gente viu foi que o nosso Supremo Tribunal Eleitoral tomou medidas desproporcionais para os dois lados. Então era isso, você podia chamar o Bolsonaro de genocida, não podia chamar o Lula de ladrão, você não podia associar o Lula ao Daniel Ortega. Por exemplo, na campanha do segundo turno, o Bolsonaro não podia dizer que Lula recebeu 4 entre cada 5 votos dos presos, porque ele teve mal votação entre os 4 entre cada 5, era uma estatística, ele não podia dizer. Então, a gente sabe que não foi justo nesse sentido, muitas pessoas se sentiram lesadas e foram ali. Fizeram uma coisa absurda, que foi invadir prédios públicos, depredar, coisa que normalmente a esquerda faz o tempo inteiro, que não acontece nada, inclusive privado, público, tanto faz, né? Invadem tudo. Agora o MST invadiu lá o negócio de pesquisa na Bahia, a agência do Banco Itaú, o shopping, e quebraram já os ministérios quantas vezes e tudo que foi feito aqui mesmo na Leste. Então, bom, fazem isso o tempo inteiro. Beleza, isso não está certo, isso está errado, deveriam ser punidos por isso, mas essas penas, quando você olha né, a lei, são de no máximo 3 anos, e a maior parte delas podem ser revertidas apenas em multas. Ou seja, jamais 15, 17 anos. Elas estão sendo punidas por um golpe de Estado, algo que nunca existiu no país. E eles tentam o tempo inteiro associar isso a Bolsonaro. Eu lembro que disse assim, numa dos interrogatórios lá, né, do Bolsonaro, o Gonê perguntou para o Bolsonaro, mas Bolsonaro, quem é o major, o major almirante, não lembro mais, fulano de tal que perguntou se desmobilizava as tropas. Aí ele falou, fulano? Esse cara tá na reserva, é professor do ITA, não tem tropa nenhuma abaixo dele, eu não falo com ninguém desde que eu fui, né, para os Estados Unidos e tal. Não sei quem é. Então, assim, imagina quanta coisa mandavam para ele. Isso não é nenhuma prova de qualquer ligação. Outra coisa, não conseguiram comprovar em nenhum momento que ele tinha acesso a qualquer liderança ou qualquer vínculo com as pessoas que estavam ali em frente aos quartéis e que fizeram aquele ato. Então, é um absurdo atrás do outro. A tal da minuta do golpe. Se teve qualquer coisa que até hoje ninguém achou e tem inúmeras versões, se falava em um decreto legislativo de estado de defesa e estado de sítio, que são artigos que estão previstos na nossa Constituição e que, para serem executados, precisam de aprovação do Congresso. Então, era impossível qualquer coisa daquela se não tivesse. O que poderia Bolsonaro dizer o seguinte, olha, institucionalmente foi errado, eu vou convocar aqui, né, o Congresso, as Forças Armadas, o Conselho, barará, e depois tem que ser aprovado pelo Congresso, porque eles vão votar de que não foi justa a eleição. Então, era o máximo que poderia ter sido feito. Isso se transformou em minuta de golpe, entendeu? Então, é uma loucura. Essa questão, as imagens foram perdidas, vamos lembrar. Ibanez, que era governador, foi afastado porque não protegeu, né, o STF, a Câmara, ali durante as manifestações. O Anderson Torres foi preso, ou seja, todos ligados ao Distrito Federal. Mas agora, pela primeira vez, o G. Dias foi ouvido.
né, nesse interrogatório agora das testemunhas do Felipe Martins. Então ele foi convocado e ele foi para lá. E o advogado, o Jeffrey Chikine, pergunta para ele, mas não tinham homens ali para proteger? E ele falou, não, tinham 900 militares treinados, apostos, que receberam todos os relatórios vindos da ABIN, que estavam lá prontos e que não impediram o que aconteceu. E aí você tem o Dino, que era o ministro da Justiça na época, que não mostrou as imagens. A gente não teve acesso a todas as imagens, né? A gente teve, por acaso, acesso, que pela imprensa se conseguiu, do G-Dia servindo ali água, né, para os manifestantes. Então, é uma loucura isso, a gente não tem acesso às imagens, a gente tem uma versão de uma minuta que não existe, se existir, ela é amparada pela Constituição, que está ali, dependeria de uma aprovação do Congresso. A gente tem inúmeras provas de que toda essa narrativa é absurda, insustentável, mas a gente está condenando manifestantes e pessoas inocentes, e sim, velhinhas com a Bíblia embaixo do braço, que entraram ali porque acharam que tinham sido lesadas, porque Lula foi eleito presidente depois de todos aqueles escândalos de corrupção, recebendo penas de 17 anos. Esse é o Brasil. Inacreditável, né? Marina, a gente viu uma Argentina durante muitos anos ser sucateada pela esquerda. Completamente uma tristeza o que aconteceu. Um dos países, já foi um dos países mais ricos do mundo, chegar na situação que chegou. Venezuela a mesma coisa, já foi um dos países mais ricos do mundo, cara, uma abundância de petróleo. E aí a gente vê uma Argentina que tem um presidente que foi descredibilizado, muitas vezes por muitos economistas, que afirmavam que não ia dar certo e que ia dar errado, e agora ele está dando tapa na cara de todo mundo. O que eu tenho de dúvida é como é que ele conseguiu fazer isso. Porque aqui no Brasil, a gente viu, você estava tentando ajudar lá, e não consegue, porque o sistema está todo aparelhado, e ele joga na tua cara. Você só vai ficar aqui 4 anos, a gente vai voltar. Como é que o Milei consegue agir tão rapidamente numa Argentina que também estava aparelhada pela esquerda, né? Não, eu acho que tem a questão da legitimidade, muito importante, né? Quando ele ganhou, e ele já entrou com tudo. Ele já entrou peitando e fazendo tudo. Aquele decreto que ele conseguiu legislativo deu carta branca para ele. Foi maravilhoso, né? Carta branca para ele pegar a motosserra e cortar todos aqueles gastos absurdos, né? Então ele conseguiu isso na esteira do apoio popular, né, da sua vitória, de uma Argentina esgotada, com mais de metade da população na pobreza, com tudo aquilo que aconteceu. Então ele teve essa carta branca e ele agiu rápido. Ele não esperou. Verdade. Que eu acho que essa é uma grande diferença, porque quando o Macri foi eleito, ele também foi eleito para fazer um monte de reforma na mesma Argentina. Só que ele ficou com medo, isso aqui pode ser impopular, isso aqui pode ser impopular. Igualzinho, agora diziam, o Milei vai fazer, vai cortar os gastos, vai jogar todo mundo na miséria, a aprovação vai despencar, ele vai sofrer impeachment. Todo mundo dizer isso, vão derrubar ele, né? Ele não vai conseguir aguentar. E ele fez. E deu tempo, porque ele fez rápido. Então, eu acho que tem essa combinação, assim. Eu vejo que, com bons olhos, se a gente tiver, de fato, manifestações, né? As pessoas indo às ruas, mostrando quais são os nossos problemas, e a gente tendo, principalmente, nem o tanto presidente, aqui no caso do Brasil, mas um Congresso eleito com essa agenda, com essa legitimidade, que a gente consegue fazer o que a Argentina fez. E é impressionante o que eles fizeram, né? Então, eles saíram do patinho feio para... Olha o que o Milei está fazendo. Ele está negociando um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, 0 de tarifa, e batendo recorde de exportação para a China. Então, assim... né? Gênio. Como é bom ter um presidente. Eu falo isso o tempo inteiro. Gente, como eu amaria, assim. Hoje em dia eu fico até, né, assim, se tudo desse errado, acho que eu iria para a Argentina. A gente pode ir aqui para o lado. Que inveja dos Você não acha que é um privilégio nosso? Até você como economista, eu sinceramente acho que é um privilégio a gente estar vendo isso nessa altura do campeonato. Sim. Porque
uma coisa que a gente consegue fazer nas empresas, você viveu isso, a gente consegue experimentar. A gente vai, testa, faz, funciona, deu errado. Né? Se você não experimentar, você quebra. Se não, você quebra. Nos países, isso é muito lento, é muito burocrático, tem um lance político, até o Macri, você falou, pô, foi, mas ficou com medo do apoio popular. Cara, a gente está vendo uma experimentação a céu aberto, que ele peitou todo mundo, confiou no conhecimento e tá dando certo. Isso, e a minha esperança é que ele seja reeleito para que isso persista por 8 anos e isso seja um dos maiores casos de estudo do que realmente faz para mudar um país, né? Eu concordo com você, né? Torço para isso. É que aqui no Brasil, diferente da Argentina, a gente tem um problema que eu considero o nosso problema mais grave, que é a questão do judiciário. Né? Lá, por exemplo, você teve uma eleição, o pessoal fala, ficam reclamando da polarização, né? O Augusto Nunes fala muito isso, ficam reclamando da polarização, mas lá na minha cidade tem polarização a cada 4 anos, né? Briga de prefeito, né? Polarização, gente, faz parte da política, é um conflito de ideias, ainda mais quando você está falando de cargos majoritários, faz parte da vida, né? Essa é a democracia, bem-vindo à democracia. Então, esse é o fato da vida. Mas a gente esquece que hoje o nosso maior problema é o judiciário e é a questão da censura. Na Argentina, você teve, sim, uma polarização extremada. Eles se pegaram, tudo foi dito. Você lembra daquela propaganda que era o Milei que se transformava no Bolsonaro, voltava? O marqueteiro, né, aqui do PT foi para lá para tentar ajudar o adversário. Então, a gente teve uma briga muito grande ali. Mas o judiciário não se meteu. Então, teve lá a guerra, né, cada lado contando sua versão dos fatos. Mas você teve eleições nesse sentido livres, com liberdade de imprensa, de redes sociais, de utilização das redes sociais. E o Milei se beneficiou disso, né? Aliás, eu até diria que isso foi algo importante, porque na vitória, agora, na vitória mais recente do Trump, ele também foi beneficiado por isso, né? Pela pujança das redes sociais, em que o povo tem voz, né? Então, eu acho que esse é o grande diferencial nosso. O Brasil hoje, você tem esse grave problema do judiciário. Por isso que eu falo, o que seria, vamos dizer assim, um evento Milei, né, no nosso país? Seria um congresso capaz de colocar freio no judiciário, porque, gente, não é o presidente que vai colocar. Entendeu? Então, a gente precisa do povo acordar para os seus problemas, como os argentinos acordaram para as suas mazelas econômicas e fizeram essa aposta no Milei. A gente precisa que isso aconteça aqui no nosso país e que todo mundo entenda esse regime que a gente está vivendo e coloque ali senadores, principalmente, que 2/3, né, vai ser renovado, mas também deputados e pessoas que vão colocar esse freio no judiciário, porque a beleza da democracia são os freios e contrapesos, né? Quando a gente fala assim, harmonia entre poderes, o que é harmonia entre os poderes? Harmonia entre os poderes significa independência entre os poderes, cada um respeitando aquilo que é a sua responsabilidade e não intervindo no outro. Isso é harmonia. A harmonia é não intervir no outro poder. E o que a gente está vendo agora não é harmonia. A gente está vendo um poder que subjuga o outro. A gente está vendo um poder que é o judiciário subjugando o Congresso. A gente está vendo um executivo que o presidente da República já disse que não é capaz de governar sem o STF. Então, claramente não existe harmonia entre os poderes, não existe independência entre os poderes. A gente precisa restaurar isso. Então, acho que nesse sentido a gente é diferente da Argentina. E me preocupa, porque a gente fica, quem vai ser o novo presidente? Quem vai ser o novo presidente? Mas, cara, se a gente for eleito com esse mesmo STF, esse mesmo Congresso que está aí, o novo presidente, desculpa, jamais vai fazer o que o Milei fez. Então, a gente precisa entender. Eu acho que o Milei é um caso importante. O Trump já foi eleito num contexto também do judiciário, já a Europa está passando por esse evento também do ativismo judiciário. O Milei também, de alguma certa maneira, é um fenômeno global, esse judiciário mais ativo politicamente, né? Mas aqui no país, a gente tem uma Constituição
E, de novo, foi o que o ministro Barroso falou. A nossa Constituição é tão ampla que o nosso STF tem mais poderes do que qualquer um no mundo, e dá risada, acha isso ótimo, porque eles sempre que provocados, e a gente é provocado por tudo, a gente tem que dar uma decisão. Ou seja, para que ter Congresso? Me desculpa, para que ter presidente? Se no fundo pergunta, no final vai ter que perguntar para o STF, ele vai fazer o que ele bem entender e dane-se os votos das pessoas, entendeu? Então, ele disse isso numa entrevista, ele fala isso. O que eu acho inacreditável é que as pessoas escutam e ok, sabe? Então, a gente tem que entender isso. Acho que o Brasil tem essa diferença e esse ponto para tomar cuidado. Uhum. A gente assiste... Ontem mesmo eu vi protocolarem pedido de impeachment do Moraes e acontece o quê? Nada. Arquivam e pronto, tá resolvido, né? Esse é um outro ponto. A gente tem aqui no Brasil uma força dos presidentes das casas também muito que desproporcional, é um absurdo, né? Muito desproporcional. Por exemplo, você tinha a maioria dos deputados da Câmara defendendo a votação, a urgência para a votação do PL da anistia. Mas o Hugo Mota sentou em cima e não aconteceu. Você tem 29 pedidos de impeachment de Alexandre de Moraes no Senado, mas o conta está de cima não vai acontecer. Então, para que tanto faz? E as pessoas dizem, não, mas os senadores não aprovariam. Será? Será que se fosse aberto, dá a chance, abre, deixa ver. Porque aí a população vai pressionar os seus representantes, como deveria ser em qualquer democracia, vai mandar e-mail, sou seu eleitor, eu gostaria que você votasse assim, isso, aquilo, vai ficar claro quem é a favor e quem é contra, e deixa a população decidir, mas abre o jogo democrático. O que é o jogo democrático? Deixa lá eles se enfrentarem, entendeu? E serem cobrados pelos seus eleitores. O que a gente tem hoje, Marcelo, é uma loucura. Várias votações são simbólicas, ou seja, o deputado não pode nem dar a opinião dele, é tudo costurado pelos caciques dos partidos. Por exemplo, a condenação do Léo Lins, né? Isso foi um projeto de lei aprovado pela maioria dos partidos, seja de direita, seja de esquerda, porque foi esse tal do voto simbólico, entendeu? Um acordão lá do cacique, ninguém nem viu passar. Cara, a gente aprovou prisão de humorista, entendeu? Por fazer piada. Hoje, piada é crime no Brasil. A juíza maluca... tá errada? Tá, mas ela tá amparada numa lei. E realmente, assim como a prisão dos manifestantes do 8 de janeiro podem estar parados numa lei, porque a gente dá muito poder para esse judiciário. Assim como agora a censura do Jair Bolsonaro, né, a tornozeleira e tudo tá, porque ele utilizou uma lei que diz que o Eduardo foi lá incitar o Trump a declarar guerra ou invadir o Brasil. Então, assim, se a gente dá esse tipo de brecha, né, a gente... Aí é complicado. Então, no fundo, a gente precisa, sim, de um parlamento menos ativo. É lei demais. E lei que cinza, lei que abre brecha para tudo. E aí fica a cargo do juiz decidir o que ele bem entender. Fica ultra flexível, né? Ultra flexível, sabe? Pega a Constituição americana... Sim, entendeu? Você folheia, você leu tudo, são direitos e princípios básicos, né? Aqui no Brasil, essa maluquice, cada vez mais leis são feitas, até isso, a lei anti-piada foi sancionada agora. Então, gente, assim, eu acho que, para resumir aqui tudo, a gente precisa, de fato, 26 está aí, tem que ter outro Congresso. E os congressistas, eles são movidos, sim, à demanda do povo. Então, a gente tem que ficar mais claro e aproveitar ainda alguma liberdade que a gente tem que nos resta de explicar o que está acontecendo para mobilizar as pessoas. Esse seu trabalho que você faz de comunicar, apresentando programas, etc., poxa, impacta muita gente, né? Você já teve atuação ali junto com o Paulo Guedes, você foi candidata. O que vai ser depois? Qual vai ser seu próximo passo? Você ainda tem vontade de se candidatar? Você quer entrar nesse jogo?
Bom, o futuro a Deus pertence. Ainda não tomei uma decisão. Ainda não tomou decisão? Eu vou estar lutando pelo meu país, definitivamente, né? Eu comecei esse trabalho em 2019, quando eu fui para o Ministério da Economia, e nunca mais parei. Então, a gente já está falando de 8 anos, né? Bastante, né? É, muito tempo, né? Que eu comecei ontem. E só se intensificou. Né? Então, eu fui para o Ministério, a gente fez um trabalho inacreditável. Inacreditável que foi feito ali na gestão do Guedes. Gente, ter pego uma pandemia, o Brasil foi um dos países que mais cresceu com menor inflação, terminou com dívida menor, enfrentando tudo aquilo. Tipo, ele é o Milei daquele tempo, né? Foi realmente um negócio inacreditável, o Pix em tempo recorde, dar a mão direto na mão de quem mais precisava, todos aqueles invisíveis que existiam. Então, assim, sem intermediário, né, para levar a grana. Foi muita coisa feita. Então, começou ali. Depois, eu fui candidata a deputada numa primeira eleição, que eu perdi, mas enchi um estádio, né, e ajudei a eleger uma mulher que eu admiro muito. Fui candidata a prefeita e hoje eu estou apresentando alguns programas, né, na Revista Oeste, faço debates também, apresento em outras emissoras, participo de podcasts, várias coisas, e isso acabou que eu tenho um alcance muito grande. E eu era uma economista by side, que ficava atrás, analisando planilhas. Eu nunca tinha me comunicado, isso nunca tinha sido algo importante para mim, tive que aprender tudo do zero, né? Não é fácil, você sabe muito bem. Isso, se comunicar não é fácil, e eu tenho uma preocupação muito grande, que é me comunicar de maneira acessível. Lá no programa eu recebi uma mensagem que eu até fiquei super emocionada, assim, semana passada, que foi uma dona de casa, uma doméstica, assim, que falou, olha, eu não entendia, e hoje eu entendo, obrigada, né? E eu falei, nossa, eu preciso me comunicar, eu preciso aprender, falta muito ainda para fazer isso bem feito, mas não era isso que ia me impedir. Então, eu não sei qual vai ser a maneira mais efetiva de ajudar na transformação do meu país. Esse é um ponto. Já foi num cargo executivo, já foi disputando um cargo legislativo, já foi tentando disputar o cargo executivo da minha cidade, já foi na comunicação. Eu não sei qual é o que tem mais impacto. E aí essa decisão eu vou tomar, né, ao longo do caminho, mas eu vou continuar lutando, seja me candidatando, seja continuando na comunicação e ajudando a boas pessoas, né, a conseguirem ser eleitas, e no que elas vão fazer depois de eleitas. Então, eu ainda não tomei essa decisão de onde eu vou ter mais impacto. Eu estarei onde eu acreditar que eu vou ter mais impacto. Já está tendo, e eu acho que qualquer decisão que você tomar vai continuar tendo muito impacto. Obrigado por ter vindo, por ter aceitado o convite. Votei em você, fiquei triste que não deu certo. Mas adoro o seu trabalho. Obrigado. Você sabe, Marcelo, que isso é uma coisa louca. Às vezes eu ando na rua e alguém fica assim, daqui a pouco vem, olha, eu votei em você. Eu falei, jura? Tipo assim, porque é tão maluco isso, porque quando a pessoa vota em você, você representa as ideias. Lógico. Gente, isso é uma coisa tão fantástica e tão linda. Como é que desvirtuaram? Então, super obrigada, fico emocionada. É mesmo, assim, representar pessoas é algo de uma responsabilidade, de uma grandeza, faz tudo valer a pena, assim, sabe? E obrigada. Mais pessoas como você, né, que dão esse valor mesmo, né, que entendem a razão pela qual entrariam num cargo público e que deveriam representar a população. Que isso volte. Já tivemos talvez um pouquinho no passado, que isso volte. É isso. Obrigado. Valeu. A você. Você que ficou aí até o final, gostou desse episódio, confirma aí se você está inscrito. Boa parte das pessoas assistem nossos conteúdos, não estão inscritas. E se você quer receber esse conteúdo incrível, clica aí no botão de se inscrever. Um beijo e até a próxima semana.